Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Juan Cavalcante. Sejam todos bem-vindos ao Café com Letras, o nosso podcast que trata de assuntos da língua portuguesa, como, por exemplo, análise do discurso, história e morfologia, literatura, entre outros assuntos. Eu sei que o momento que nós estamos passando é muito difícil. O isolamento social ele não está sendo fácil para ninguém, mas nós precisamos ficar em casa. E além disso, nós precisamos produzir conteúdos e para exercitar nossa mente. Sendo assim, eu e alguns colegas, nós estamos produzindo esse episódio do podcast que vai tratar sobre o romantismo, especificamente sobre o romantismo em Portugal. Nós produzimos esse episódio, cada um na sua casa, nós não quebramos o isolamento, porque nós reconhecemos que é a única maneira de combater o coronavírus. Os colegas vão se apresentar em ordem alfabética. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que está sendo produzido. E é isso. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Tisa e neste podcast estarei falando sobre Alexandre Herculano de Carvalho. Oi, gente, aqui é a Geisiane. Eu vou estar aqui nesse podcast falando sobre um dos autores mais importantes da primeira fase do romantismo, que é o Almeida Garrett. Olá, gente, aqui é o Juan Kevin. Eu estarei participando desse podcast para comentar sobre a vida e obra de Antônio Feliciano de Castilho. Olá, gente, meu nome é Yasmin e neste podcast estarei explicando algumas características da primeira geração do romantismo em Portugal. Então, pessoal, separem a caneta e o caderno, que nós vamos começar a nossa pequena aula sobre o romantismo em Portugal. O romantismo ele foi um movimento estético cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX. Ele deixava para trás os valores clássicos e inaugurava a modernidade nas artes. As obras românticas elas eram baseadas nos valores da burguesia, que substituía a elite absolutista em diversos países. O romantismo ele é um dos maiores movimentos de arte do século XVIII e XIX, e por isso nós temos muitos autores que fizeram parte da arte romântica. Por exemplo, na Alemanha nós destacamos o Goethe. Na Inglaterra, o Lord Byron foi um dos maiores representantes. Em Portugal, nós temos a presença de Alexandre Herculano, Antônio Ferreira Feliciano Castilho e Almeida Garrett. Na França, um dos maiores representantes é o Victor Hugo. E no Brasil, nós temos Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar. As características do romantismo são muito particulares para cada país, para cada nação. Mas nós podemos encontrar alguns valores comuns. Por exemplo, o egocentrismo, que o indivíduo ele é encarado como centro do universo, o sentimentalismo exacerbado, o nacionalismo, a idealização do amor e da mulher e o tom depressivo. Geralmente, quando nós falamos em tom depressivo, nós temos a fuga da realidade, seja ela por morte ou sonho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas características. A primeira geração do romantismo português é marcada pela forte exaltação patriótica, o nacionalismo, e ideais de liberalismo. Eles se preocupavam muito com questões políticas e históricas. Esse período se estendeu de 1825 a 1840. Teve uma retomada da história portuguesa com personagens medievais e com uma tendência ao classicismo, ou seja, haviam influências neoclássicas ainda. A primeira fase também conta com a ruptura da estética do arcadismo por parte dos autores. Os escritores dessa época eram românticos em espírito, ideal e ação política e literária, mas ainda assim clássicos em muitos aspectos. Oi, pessoal. Bem, Alexandre Herculano de Carvalho foi um dos principais nomes da primeira fase do romantismo em Portugal. Ele nasceu em 1810 e faleceu em 1877. De origem humilde, estudou oratória, francês, inglês e alemão. Se destacou como escritor português e sua carreira iniciou-se em 1836, com A Voz do Profeta, que era uma série de textos de panfleto. Herculano lutou
pelas causas políticas e sociais de seu país. Dedicou-se à escrita de diversos gêneros, como novelas, contos, entre outros. Em suas obras, publicadas em jornais, posicionava-se como sujeito social e histórico. Criticava o clero, a política e também a Portugal. Sua maneira de escrever se comparava de um historiador. Uma de suas obras, também em destaque, foi o conto O Castelo de Faria, que trata de uma guerra contra Portugal causada por uma quebra de compromisso de um casamento com a filha do rei Castelo. Ok, eu vou falar sobre Almeida Garrett. O nome completo dele era João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Ele foi um importante poeta e romancista português do século XIX. Ele é considerado um dos mais importantes escritores do romantismo português. Ele nasceu em 1799, na cidade do Porto, que fica em Portugal, e morreu em 1854, na cidade de Lisboa. Ele cursou Direito na Universidade de Coimbra e foi exilado para a Inglaterra porque fez parte do movimento liberal, onde teve o primeiro contato com o romantismo. Ele também viveu um período na França e, quando voltou para Lisboa, ajudou na fundação do Teatro Nacional. Embora tenha se dedicado a vários gêneros literários, foi na poesia e no teatro que mais ganhou destaque. Suas obras Camões e Frei Luís de Souza ganharam grande importância no mundo literário. Camões, de 1825, marco inicial do romantismo português, se trata de um manifesto de independência, em estrutura da epopeia que retrata o poeta Luís Vaz de Camões, como um herói romântico, perseguido e envergonhado da conjuntura política de seu país. Almeida Garrett publicou em poesia uma obra extensa com várias fases. Seus primeiros livros de poesia possuem muitas características clássicas do arcadismo, que são O Retrato de Vênus, que foi publicado em 1821, e Lírica de João Mínimo, de 1829. Posteriormente, cultivou características da fase romântica, com a obra Camões, de 1825, Dona Branca, de 1826, A Dozinha, de 1828 e Flores Sem Fruto, de 1855. Sua prosa se iniciou com o Arco de Santana, de 1845 a 1850. Ele escreveu Viagens à Minha Terra, de 1843, mas a versão em livro é datada de 1846. Folhas Caídas, de 1853, e a novela Helena, que ficou inacabada. Almeida Garrett também escreveu peças teatrais, textos sobre política e comportamento social e humano, com a finalidade de corrigir os costumes. Ele também escreveu crônicas para jornais. Certo, agora eu comentarei sobre Antônio Feliciano de Castilho. Escritor português, nasceu no dia 28 de janeiro de 1800, em Lisboa, e morreu no dia 18 de novembro de 1875. Feliciano, aos seus 6 anos de idade, cegou por motivo da doença do sarampo, mas graças à ajuda do seu irmão, Augusto Frederico, ele conseguiu seguir seus estudos regulares. E desde sua adolescência, aos seus 16 anos, ele já apresentava um grande talento poético. Tanto é que mais tarde veio pertencer cronologicamente à geração de Almeida Garrett e Alexandre Herculano, dois grandes nomes do romantismo português. Dedicando-se à literatura, ele obteve um grande êxito e mais tarde, inevitavelmente, foi considerado também como um dos maiores nomes do romantismo em Portugal. Dirigiu a revista Universal Lisboense, por ele mesmo fundada, a Livraria Clássica Portuguesa. Em 1847, mudou-se para São Miguel, nos Açores, de onde regressou em 1850. Durante sua residência no arquipélago, estabeleceu uma tipografia e instituiu a Sociedade dos Amigos das Letras e das Artes. Ocupou o cargo de comissário-geral da Instrução Pública, isso em 1853, sendo de sua própria iniciativa a abertura de cursos para professores em Lisboa, Leira, Coimbra e Porto. E ele esteve no Brasil em 1855. Feliciano tem diversas obras no romantismo português, como A Chave do Enigma, Eco da Voz Portuguesa por Terra de Santa Cruz, O Plebiscito da Montanha, Cartas do Eixo a Narcísio, A Primavera, Amor e Melancolia, são só algumas delas.
Por fim, recitarei um pequeno trecho da obra A Chave do Enigma, de 1861, que se chama A Solidão. Tem a solidão, isto de comum com o silêncio e a escuridade, espanta e aturde quem nela cai, mas logo que o ouvido, desatormentado dos sons fortes, aprende a conversar com a mudez, tanto que os olhos, desofuscados dos luzeiros intensos, se exercitam em caçar espectros de raio. Fosforências indecisas, que são como os infusórios das trevas, descerrou-se o negrume em brilhantismo. A calada aviventou-se de diálogos. A solidão, que parecia o nada, é o teatro com seu drama. É um novo mundo com um sistema completo de existências imprevistas e apropriadas.